É nos pequenos frascos que vem os grandes perfumes. Já ouviu essa? É do tempo da vovó. Não foi eu que inventei, mas sim. Quem poderia imaginar que o terceiro filme do Homem-Formiga seria o ponto de partida da maior treta do semi na fase 4? Kang, o Conquistador, tá confirmadérrimo pra voltar no filme. E esse pode ser o começo de uma guerra multiversal que vai mudar tudo na Marvel. Você tá no hype pra esse filme? Fala a verdade. Ou seu hype tem igual Homem-Formiga? Se não tá ainda, é bom você ficar. Além do Kang, brotou também agora o vazamento quentíssimo, quentérrimo sobre o Homem-Formiga 3. Um informante confiável, tá, de Hollywood. Porra, tem que ser de Hollywood, né? Senão não é confiável. Ele revelou a identidade de mais 2 personagens na história e soltou altos spoilers sobre o que pode acontecer. Você tá afim de saber? Você tá aqui de ser igual um fofoqueiro, igual eu, né? Eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Obrigado, hein? Desde que o Homem-Formiga surgiu no semi, a gente tem levado o personagem meio que na brincadeira. Vocês sabem disso. Pô, as aventuras do Scott Lang tem lá aquele gostinho de sessão da tarde, né? Meio comédia, meio aventura, meio querido encolher as crianças. Quem é que lembra disso, né? Lagoa Azul. Enfim, tem essa vibe nessa sessão da tarde. Os filmes do Homem-Formiga e Vespa até agora foram muito divertidos de se ver, né? Mas sem impacto grande no semi de forma geral. Não é aquela coisa que tipo, porra, esse filme aqui mudou tudo na fase, né? O bagulho começou a mudar em Vingadores Ultimato. Scott Lang e o Reino Quântico, pô, foram pontos de virada para reverter o estrago que o Thanos tinha feito no universo. Foi muito importante, um elemento, né, desse universo do Homem-Formiga foi o Reino Quântico. O Homem-Formiga mandou benzão ali, né, pra caramba, lutando lado a lado com os Vingadores. Então, como é que vai ser o terceiro filme? Vai voltar a ser aquela coisa casual, mais bacana? Nada disso. Homem-Formiga e Vespa Quantumania chega em fevereiro, trazendo, porra, galera, vilões com potencial pra alterar o semi inteiro. Eu disse vilões? Falei vilões? Sim, são vilões no plural. E você vai entender tudo agora, galera. Mas já comenta aqui embaixo. Tá hypado pra esse filme? Você acha que o Kang tem que vir pra ser o grande vilão da fase 5 agora? Ou sei lá, desse novo... das novas fases da Marvel, que a fase 4 passou, né, rapaz? Pô, vou te falar, a gente nem percebeu, né? Mas já comenta aqui embaixo, manda ver. Olha, quando o Kang foi confirmado em Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o bagulho pegou todo mundo de surpresa. Nos quadrinhos, o Kang não tem histórico com Homem-Formiga, não. Kang é outro patamar, nível Vingadores mesmo. É um baita de um vilão, ok? E aí a Marvel surpreendeu de novo. Kang estreou primeiro na série do Loki lá no Disney Plus. E que estreia, né, galera? Kang é o responsável pela linha temporal sagrada. Sabe, o único sobrevivente de uma guerra multiversal. E tudo que ele construiu pode ter sido destruído lá pela interferência do Loki e da Sylvie, né? Então, todo mundo quer saber. Bom, não sei se todo mundo quer saber, mas eu tinha que falar isso. Como é que o Scott Lang e a galera dele vão assumir esse BO? Como é que eles vão encarar o Kang? Porque, tipo, é muito vilão pra pouco herói, né, que eu quero dizer. Sabe? Como é que eles vão encarar um cara desse nível? Um informante conhecido como Casey Walsh é um dos sujeitos mais antenados com os bastidores do CM, tá? Se cruzar o caminho do Kevin Feige, esse informante leva um pescotapo. O Kevin Feige vai dizer, oh, caramba, não vou entrar mais sua cara, sua fuça. Enfim, esse Casey and the Sunshine Band, conhece esse não, né? Mas enfim, o Casey Walsh, ele declarou que já aconteceu um teste de exibição de Quantumania. Tava lá, os caras estavam vendo lá. Viram um filme, sacou? De teste. De cara, ele já declarou que tá divertido pra caramba. Beleza, pô, também tem que ser, né? Essas fases novas da Marvel, vou te falar, é basicamente comédia. Isso é bom, isso é bom. É exatamente o que a gente espera de um filme do Homem-Formiga. Que seja divertido, leve, zoeira correndo solto. Thor tudo bem que podia ser menos, mas do Homem-Formiga vale a pena. Enfim, pra quem não sabe, vamos lá, o que é um teste de exibição, Peter? Teste de exibição é quando os produtores pegam o filme praticamente pronto e testam com uma audiência selecionada. O filme não tá totalmente pronto, mas eles querem saber as primeiras reações, né? É realmente uma sessão teste. Pra ver as reações. Aquele ali fez bico, hein? Ele não gostar. Ele não gostar. Quica ele, bota pra fora. Quero só ele que gostar. A galera do marketing junta na mesma sala uma amostragem do público-alvo que eles querem atingir. Eles não vão chamar só crítico, sabe? Que vai ficar analisando claquete, só com aquelas filosofias que ninguém entende nada. Eles vão pegar, porra, gente como nós, né? O filme é exibido e o pessoal que viu responde um questionário na saída, sabe? Falando o que gostou, o que não gostou, o que precisa ser melhor e tal. Tem que dizer, sabe? Não é igual a hater de nerd, esse vídeo tá uma bosta. Aí não dá pra entender nada, né, cara? Que raio de crítica é essa, né? Dependendo do resultado que os caras preencheram lá na saída, tá? O filme pode receber um novo corte, sabe? Aí filmar cenas extras, sofrer uns ajustezinhos ali, colocar uma graxinha ali. Enfim, recomeçar talvez a produção toda, pode acontecer isso.
Tudo isso no maior sigilo. Só não falar pra ninguém. Ih, ninguém gostar de nada, caramba, muda tudo. Mas não fala nada, entendeu? E é claro que sempre tem alguém que solta alguma coisa pra alguém, que conta pra outra pessoa, que conta pra alguém que conhece o inédito. Pronto, vazou. É sempre assim. Ó, vocês sabem, tem aquele negócio que a gente tá sempre, acho que, 3 pessoas de distância de qualquer pessoa na Terra. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Quem é da época do Orkut vai lembrar disso. Mas sim, você conhece alguém, conhece o Kevin Feige. Com certeza. Isso é pra explicar pra vocês que o vazamento pode ser sério dessa vez. Mas, Peter, pode não ser também. É verdade, pode não ser. Mas pode ser. Você tem que ver. Para de me questionar, ok? Segundo esse Casey Walsh, né? O Corey Stoll tá no filme. Pra quem não lembra, esse ator fez o vilão Jaqueta Amarela lá atrás no primeiro filme do Homem-Formiga. Essa informação bate com uma postagem no Instagram da atriz Evangeline Lilly, aquela do Lost, né? A Vespa, né? Ela falou lá que tava toda empolgada com a produção e marcou todo mundo no elenco. Inclusive o ator Corey Stoll, que não tava confirmado no filme. Que é isso, Evangeline Lilly? Só que tem uma reviravolta aí, galera. Presta atenção que vocês estão desligados. Você estava prestando atenção em outra coisa. Para de olhar pros vídeos do lado, cara. Pô, isso é concorrência. Né? De acordo com esse informante, o Corey Stoll não volta como Jaqueta Amarela. Vocês lembram que o vilão encolheu até o nível subatômico e se perdeu no reino quântico? Pois é. O que vai voltar do vilão é a consciência dele num corpo cibernético. Que corpo é esse? MODOK. Isso mesmo. Além do Kang, Quantumania também vai ter MODOK como antagonista da série. Kang e MODOK, olha que dupla sertaneja casca grossa. Eu iria nesse show. O informante ele foi além, ele foi daqui pra cá, sacou? Ele garante que o MODOK rouba as cenas, que o filme praticamente dele. Quando aparece ele, puta, é o cara que a gente quer mais ver. E ó, vou te falar, pra mim ele sempre foi um personagem meio cringe, com aquela cara assim que, pô, parece Bob Esponja. Enfim, mas porra, né, se o cara tá falando que vai roubar a cena, deve ser maneiro pra caramba. Casey Walsh, né, o informante, tem que sempre lembrar você, porque esse nome eu tive que decorar agora, e também confirmou que todo mundo suspeitava. Cassie Lang, a filha do Scott Lang, vai se tornar uma super heroína. Essa nova fase tá enchendo de menina, de mulher, coisa louca, hein? A menina vai seguir o caminho dos quadrinhos. Cassie Lang vai ter o próprio uniforme de encolhimento no filme, olha que bacana. A família tá só crescendo, não é verdade? Ou encolhendo, não sei como é que eu falo essa. Bem, ou encolhendo e crescendo, vocês entenderam. Vai lembrar que a Cassie Lang nos quadrinhos é uma das integrantes da equipe dos Jovens Vingadores. E eu volto a repetir, eu repito de novo. Existe repito de novo? Não sei, né? Tá muito claro, galera, que a Marvel tá montando os Jovens Vingadores na nossa frente. Tá aí, ó. Tá dando tapa na tua cara e você não tá nem percebendo. Pô, são coincidentes demais pra gente ignorar, não é verdade? Caramba, galera. Kang e MODOK no mesmo filme. Só que não para por aí. Que é isso? Olha a barra vermelha, tem mais. O informante confirmou outro rumor que já vinha circulando. O ator Bill Murray, né, o do Feitiço do Tempo, bom pra caramba esse filme, ele vai interpretar o vilão Krylar no filme. Vamos ter então um filme com 3 vilões. O informante declarou que o Krylar vai bater de frente com o Kang na história. Mas Peter, quem é esse tal de Krylar? Ih, rapaz. Não sei, sei sim, lógico. Uma ótima pergunta, tá? Krylar já apareceu na série Agente da S.H.I.E.L.D., tá vendo? Mas não tinha absolutamente nada a ver com os quadrinhos, enfim. O vilão só apareceu uma vez nas revistas, tá? Em 1972, em alguns painéis da revista do Hulk. Krylar estreou e morreu na mesma edição. Só que ele tá ligado a um conceito muito significativo na Marvel. Microverso. Então, né, microverso, que tem tudo a ver com Quantumania, tem o Krylar. Uma ligação muito forte. Microverso é um universo que existe no espaço subatômico. Você tem uma partícula aqui, outra aqui, esse espaço aqui no meio é o microverso, ok? E é um conceito muito próximo do reino quântico. Nessa região, Hulk inclusive tem uma namorada, tu sabia disso? Hulk é grandão e tem uma namorada pequenininha, mas deve machucar, né? O nome dela é Jarella, e ela foi uma personagem muito importante pro Hulk nos anos 70, né? Altos romances, rolou um suel maneiro pra caramba. Hulk pegou a Jarella desse tamanho, Hulk esmaga a Jarella, coisa louca. Jarella. Não, por favor, não! Pois bem, nessa história, Krylar era um cientista que trabalhava para um tirano, ok? O Krylar cria uma máquina que materializa os maiores medos das pessoas. Nessa fase, o Bennett tinha total controle do corpo do Hulk. E o maior medo dele era o Hulk selvagem. Ele não queria voltar para aquele Hulk berserk, sacou? Tipo Broly. É óbvio que é isso que a máquina cria e o couro comeu. Então assim, Krylar no filme do Homem-Formiga pode ser a porta de entrada para a nova namorada do Hulk também. Até um caminho para o professor Hulk voltar a ser o Hulk casca-grossa, selvagem no futuro, não o Hulk do Selfie. São muitas possibilidades. Agora me diz aí, ficou mais empolgado ainda para Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania? O filme só estreia em fevereiro de 2023. Muita água vai rolar até lá. Trailer, mais vazamento, entrevista, brinquedo,
Pacote completo. Porra, vocês sabem. A gente praticamente monta filme. Já montamos filme aqui, de verdade. Eu vou ficar ligado, vou acompanhar toda a produção. Ah, galera, presta atenção. Tamo no Invest. Você me deixar o link aqui embaixo. Vota na gente, dá um votinho na gente. Eu sei que você tem que ir embora fazer outra coisa. Por isso que eu tô pedindo a mão humilda, né? Pra você. Você vai ajudar muito se você sair. Os 2 últimos anos a gente ganhou. Você fez a gente ganhar. Só que agora, porra, tô disputando lá. Eu tô disputando. O Enes tá disputando a categoria Cinema, TV Streaming, o Enes. E o Peter Joe. Tô disputando o Creator do ano. Sabe contra quem? Porra, Felipe Neto, o Whindersson Nunes. Vai ser difícil ganhar pra caramba. Mas vai que, né? Vai que. Eu vou te falar, mas eu me rasgo. Eu saio na rua do Petit. Se eu ganho isso aqui, pô, por causa de vocês. Nós somos um time, galera. Lembra sempre disso. Muito obrigado. Só pra você ter assistido esse vídeo. Mas se você votar, porra, não tem nem palavras pra descrever já o que você tá fazendo por mim. Toca aqui agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, fica até arrepiado. Pensar que tem alguém aí desse lado já. Eu tô indo lá votar. Putz, grilo. Vai ser bom demais. Mato velho. Mato velho não, o que é isso? Escapulhou. Mato jovem. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!